Inflação. Vamos entender o que realmente é e por que ela corrói o seu patrimônio depois da vinheta. Fala, servidor! Aqui é o Felipe Lucena, eu sou servidor público e consultor financeiro. E hoje nós vamos falar de forma bem facilitada para você entender realmente o que é inflação. Você já percebeu, caro servidor, que a cada ano, a cada mês que passa, parece que a sua remuneração, seu subsídio, cada vez compra menos coisas no mercado? Parece que nunca sobra nada no fim do mês? Se isso também acontece com você, comente aqui embaixo para eu saber que eu não estou sozinho. Pois bem, vamos lá. O que é inflação? A inflação é a perda do poder de compra ocasionada pela desvalorização da moeda. Como assim? O fenômeno da inflação faz com que seu dinheiro tenha cada vez menos valor. Ele vai perdendo valor, vai perdendo o poder de compra. Mas vamos dar um exemplo bem didático e bem facilitado para você entender de uma vez por todas como a inflação corrói seu dinheiro. Veja, imagine uma ilha onde existem 5 pessoas e cada uma é responsável pela produção de uma área. Assim, por exemplo, um cria galinha, o outro cria gado, o outro planta café, o outro planta milho e o quinto é um médico que presta serviços. Então, nessa ilha imaginária, imagine que existam 10 moedas de ouro na economia e que cada produto ou cada serviço custa uma moeda. Então, um boi custa uma moeda, uma galinha custa uma moeda, um saco de café, um saco de milho e uma consulta médica, todos têm o mesmo preço de uma moeda cada. Agora imagine que de repente cada um deles encontre um baú com 10 moedas de ouro em seus quintais, no fundo da sua casa. Ou seja, a economia inteira daquela ilha era composta por 10 moedas no total. E agora passou a ser de 60 moedas, 10 que já existiam e 10 que cada um encontrou no baú no seu quintal. Você pode perceber que anteriormente, antes da descoberta dos baús, antes da descoberta desse dinheiro, em termos fracionários, cada produto ou serviço custava 1/10 da economia da ilha. Por quê? A economia da ilha era de 10 moedas e cada produto custava uma moeda. Mas agora a economia da ilha é de 60 moedas. Então, como não há uma maior produção desses bens de consumo, ou seja, como nenhum deles consegue multiplicar por 6 a sua produção, seja de milho, de café e etc., nenhum deles vai aceitar vender o seu produto ou prestar o seu serviço por um preço menor do que anteriormente era combinado, qual seja 1/10 da economia. Então, para que se possa ser mantido o preço que anteriormente era praticado, cada produto ou serviço agora subiu para 6 moedas. Resumindo, antes da descoberta do baú, 1/10 da economia era uma moeda, e depois da descoberta dos baús, 1/10 da economia são 6 moedas. Dessa forma, o preço automaticamente subiu para 6 moedas. Esse exemplo é um claro exemplo de inflação, onde houve uma oferta excessiva de moeda, uma injeção de dinheiro naquela economia que fez com que os preços ficassem mais altos. A essa inflação chamamos de inflação de demanda. Tem muita moeda, tem muita produção de dinheiro, tem muito dinheiro para poucos bens de consumo. Outro exemplo bem didático que eu gosto de dar para a gente entender a inflação é o seguinte. Imagine que a quantidade de moeda de um país represente um balde. E esse balde tem a capacidade de 10 litros. Agora imagine que uma nota de R$100 enche 100 ml desse balde. Então, essa nota de R$100 representa 1% da capacidade do balde. Aí imagine que o governo veio por meio do Banco Central e produziu mais 10 mil notas de 100. 10 mil notas de R$100. Ou seja, nós teremos muito mais notas de R$100 em circulação. Por isso, essa mesma nota de R$100, que representava 1% do total do balde, agora não tem mais o mesmo peso. Ou seja, ela não representa mais 1% do total. Mas por que isso acontece se a nota tem o mesmo valor? Simples. Porque o balde ficou maior. É como se o Banco Central tivesse aumentado a capacidade do balde. Então aquela nota de R$100 que representava 1% do total do balde, agora não tem mais esse mesmo peso, porque o balde ficou maior. De outro lado, também existe a inflação de custos, que é quando os custos da produção de um produto ou serviço ficam mais caros, ocasionando o aumento de preços em toda a economia. Então imagine que o petróleo no mundo inteiro pare de ser produzido. Todos os países que produzem petróleo pararam de produzir e o petróleo começou a ficar escasso. Nessa situação, como o petróleo é um produto chave, é um produto muito importante na economia, o preço de todas as coisas vão subir. Para você entender, como o petróleo está mais caro, fica mais caro os combustíveis. Como os combustíveis estão mais caros, fica mais caro para o transportador, quem transporta grãos, quem transporta soja,
para quem tem transportadora fazer o seu frete, então ele vai ter que aumentar o valor do frete. O produtor rural que precisa pagar aquele frete para levar até o destino de onde ele vendeu, vai ficar mais caro para ele, porque ele tem que pagar um frete mais caro. Ele tendo que pagar um frete mais caro, ele vai aumentar o preço dos seus grãos. E assim, num efeito bola de neve, tudo fica mais caro na economia. E se você está gostando do vídeo até aqui, deixa um like, porque agora nós vamos para uma parte muito interessante e que eu acho muito importante do vídeo, que é sobre como você utilizar a inflação em seu favor. Uma das coisas que eu vejo poucos educadores financeiros falarem é sobre levar a inflação em conta no seu planejamento financeiro. Como assim? Vamos supor que você queira ter uma renda passiva de 10 mil reais. E a gente tem um vídeo aqui sobre ter uma renda passiva de 10 mil reais. Eu vou deixar no card aqui para vocês. Imaginando que você quer ter uma renda passiva de 10 mil reais, então é muito importante que você leve a inflação em consideração no seu planejamento financeiro. Se você utilizar aqueles simuladores dos 10 mil reais que a gente deixou no outro vídeo, você tem que levar em conta no seu aporte a inflação do mês ou do ano. Como que eu faço isso? Para mim, a estratégia melhor é você ter uma planilha de controle financeiro. Nessa planilha de controle financeiro, a cada mês você vai lançar suas receitas e suas despesas e vai saber se de um mês para o outro ou de um período maior para o outro, se você teve um aumento nos preços, no seu consumo. Porque a inflação utilizada pelo governo provavelmente não é a inflação das coisas que você compra. As coisas que você compra, você só consegue medir com uma planilha própria de controle financeiro. Então, se todo mês você lançar os seus gastos naquela planilha, você consegue saber se naquele mês você gastou mais gasolina, se você gastou mais com o mercado e assim por diante. Caso você não queira utilizar uma planilha de controle financeiro, o que você pode fazer é utilizar o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do país. Ele é medido pelo IBGE e ele te dá uma noção de inflação no país. Então, como você faria isso? Imagine que o seu aporte mensal, o seu investimento por mês, seja de R$500 e a inflação naquele mês foi de 0,5%. Então, para o mês que vem, você vai considerar essa inflação e, em vez de investir R$500, você vai investir R$ 502,50. Considerando assim a inflação no seu aporte, você manterá o seu investimento sempre corrigido pela inflação. Além disso, o fator mais importante para que você se mantenha ganhando da inflação é buscar investimentos que tenham um ganho real, que tenham um ganho acima da inflação. Por exemplo, se você investiu na poupança, você perdeu dinheiro nesse ano, porque a inflação do país, medida pelo IPCA, foi maior do que o rendimento da poupança. Nesse sentido, apesar de ter tido um ganho nominal, então parece que o seu dinheiro ficou maior, na verdade você perdeu dinheiro, porque o seu poder de compra foi corroído pela inflação desse ano. Assim, um dos pontos mais importantes para ser levado em consideração em relação à inflação é buscar investimentos que vão te dar uma rentabilidade acima da inflação daquele mês, daquele ano, do período que você for investir. Caso você tenha alguma dúvida, comente aqui embaixo para mim ou lá no Instagram, @servidor_e-investidor. E eu vou deixar uma questão aqui no ar para você pensar. Você sabe o que é IPCA e IGPM? Você sabe a diferença desses dois índices que medem a inflação? Se você achar interessante, comente aqui embaixo que a gente grava um vídeo diferenciando esses dois índices. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente tiver com vídeos novos, curta o vídeo e um forte abraço!